estarmos juntos, estamos juntos na Tua presença, o Senhor está aqui. E eu sou grata ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra é vida e a Tua palavra é viva. E o Teu Espírito opera pela Tua palavra em nossos corações e em nossas mentes. E eu oro nesta hora em nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, em nossos corações, em nossas mentes, para vivificar a Tua palavra, a palavra do Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, sobre os que estão aqui, sobre aqueles que estão vendo pela internet, seja a Tua palavra realmente vivificada. Em nome de Jesus, eu repreendo distrações, repreendo ações naturais ou malignas que vêm para trazer distração, que vêm para roubar a semente, que vêm para roubar a palavra, em nome de Jesus. E sejam, ó Deus, um tempo realmente precioso diante do Senhor, como já tem sido até aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês abram comigo nesta manhã, em Deuteronômio 6, e deixem aberto aí, neste capítulo, Deuteronômio capítulo 6. Nos últimos meses, nos grupos de comunhão, nós temos conversado a respeito de família, né? Quem tem participado, tem conversado, estudado, visto que a palavra de Deus fala a respeito de família. E hoje nós vamos começar uma nova série de ministrações falando sobre família. Eu não vou repetir o que temos estudado nos grupos de comunhão. Deus trouxe algo ao meu coração específico, mas eu quero aqui começar lembrando, eu vou fazer uma breve introdução, lembrando realmente que a família é criação de Deus. E isso nós vimos nos grupos de comunhão. A família é criação de Deus, né? Ela é formada pela união de um homem e de uma mulher, como a gente lê ali em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus não só criou a família, como determinou um propósito para a família. E isso está lá em Gênesis também. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abrão, faz uma promessa: você vai ter descendência, será numerosa. Até aquele momento ele não tinha filho, e ele fala: sua família vai ser abençoada, e em ti, ou como outra versão fala, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a partir da sua família, Deus estava falando a partir da sua família, e do que eu estou fazendo, todas as famílias serão abençoadas. Ele não fala algumas, ele não fala de um povo ou de uma nação, ele fala todas. E isso inclui a minha família, inclui a sua família. Deus separou a Abraão e a sua família de uma família idólatra, o fez sair de lá, a fim de que tanto ele quanto os seus descendentes viessem a ser uma nação que traria a salvação para todas as famílias da terra. Cristo é descendente de Abraão. O Salvador, o abençoador das famílias é Jesus. Ele descende de Abraão. E a bênção de Deus não está em algo, em um objeto. Deus abençoa, nos abençoa materialmente. Deus nos supre em tudo o que precisamos. Abençoou Abraão. Nós vemos na história de Abraão bênçãos materiais. E o cumprimento realmente da palavra do Senhor. Mas a bênção de Deus tem um nome, é Jesus.
é Jesus. E esta é a bênção que Deus tem para as nossas famílias, para todas as famílias. Pedro, ele fala, já lá em Atos, né? O apóstolo Pedro, ele fala ao povo que tinha acabado de ver a cura de um coxo. Está lá em Atos 3. E ele vai falar para o povo que viu, que ficou uma situação ali, o pessoal ficou efusivo, né? Ficou maravilhado. E talvez até confundindo, falando, nossa, Pedro está fazendo isso, Pedro é poderoso. Não. E ele fala assim, vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Outra versão diz, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Então, antes da fundação do mundo, Deus determinou ter uma família de muitos filhos, e nós vimos isso também. Semelhantes a Jesus. Efésios 1, a partir do versículo 4 fala, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Deus quer nos abençoar em Jesus, por Jesus. Jesus é a bênção que nos converte das nossas perversidades, do pecado, que nos limpa e nos coloca num lugar diante do Senhor, santos e sem culpa diante dele. Para quê? Para vivermos por ele, como filhos, à semelhança de Cristo Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus pela própria força, por mérito. Porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso, faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo, só por Jesus. A gente foi escolhido, perdoado e adotado. E até aqui, eu estou falando, mas a salvação eu recebi. A salvação é individual, certo? Eu sou filho, não significa que eu aceitei Jesus, sou filha, que meu filho, o Emanuel, também é filho de Deus. Ele também precisa fazer essa escolha. Entregar o coração a Jesus, porque entendeu, realmente teve a revelação de que ele precisa de Jesus, da graça de Deus, para que seja limpo do seu pecado, para que se converta ao Senhor. Então, ok, até aqui estamos de acordo, a salvação é individual. Mas quando a gente fala do propósito eterno de Deus, que é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, Deus usa a família para que esse propósito se cumpra. Então, Deus criou a família e Deus tem um propósito para a família. Deus criou a família e Deus usa a família para alcançar este propósito de abençoar, de que Jesus realmente seja o centro e a bênção das famílias, e de que pelas famílias Deus também tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer a salvação das famílias. E quer que as famílias vivam no plano e no propósito original que Deus criou, que Deus desenhou. E que nós vemos aí, ao nosso redor, já muita gente desenhando de outra forma. E pintando de outra forma. E posicionando a família de outra forma. Não segundo o padrão de Deus. Eu quero lembrar com vocês um versículo que está em Atos 16, 31. A gente fala muito deste versículo, usa esse versículo em orações.
E diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Paulo, o apóstolo Paulo, fala isto para um carcereiro. Paulo e Silas estavam presos. As cadeias são soltas, há um mover sobrenatural de Deus ali. E o carcereiro fica em desespero, achando que todo mundo já tinha fugido. E Paulo intervém. E quando ele vai conversando com o carcereiro, ele fala, olha, o carcereiro fala, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque ele viu a manifestação do poder de Deus, Paulo conversou com ele, e Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E logo a seguir, no verso 32, ele fala: em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Eu muitas vezes já orei esse texto, não só pela minha família, mas também por outros. Talvez você também tenha feito o mesmo. Senhor, a tua palavra diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos, né? A sua casa será salva, a minha casa será salva. E está certo. A crer, e Deus fala, ó, se você crer em Jesus, né, você é salvo. Creia em Jesus e você será salvo. Creia em Jesus, ok? Não está errado, está certo. E aí, antes de chamar a atenção para o que Deus começou a ministrar ao meu coração, é também um texto de Josué, que fala de família. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Conhece esse texto? Provavelmente, se você não, por acaso não leu, você já ouviu. Porque em músicas a gente canta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E também nós oramos, já orei: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o engraçado é que às vezes a gente olha para esses textos, e eu vou até falar por mim aqui, não posso falar por vocês. E a gente fala: Senhor, é uma promessa. É uma promessa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. É uma promessa? Deus não está dando uma promessa aqui. Tem duas pessoas que estão fazendo duas declarações. É fato, creia e você será salvo. É uma condição, você tem que crer. Mas Deus não está prometendo: creia você, a tua casa vem junto. Creia você e automaticamente, entenda o que eu estou falando, automaticamente, seus filhos também vão crer. Ele está falando de uma posição, de um posicionamento. É um posicionamento. O fato de eu crer, a minha fé individual, não significa que o meu filho também vai crer. Ele tem que ver primeiro o meu posicionamento. E mais coisa que eu vou falar. São declarações e posicionamentos que, na verdade, nos chamam para uma ação. Exigem de nós uma ação. Uma postura interna, como crer, e uma ação. Logo depois, eles pregaram a palavra ao carcereiro e à família toda. Deus ama as famílias e quer que todos sejam salvos, sem exceção. Jesus não veio para poucos, Jesus veio para todos. Deus ama as famílias e quer que elas sejam abençoadas. Mas além de orar, ou de se posicionar, como estes homens se posicionaram, usando as mesmas palavras que eles usaram, Deus nos chama a um posicionamento. E eu quero agora então ler com vocês Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração.
Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Então, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, e por meio de Moisés, Deus trouxe mandamentos. E neste momento, de Deuteronômio 6, o povo ainda estava no período de caminhar pelo deserto. Eles já tinham saído do Egito, estavam recebendo ali os mandamentos, estavam ouvindo o que Deus estava trazendo para eles, a palavra de Deus. E o primeiro mandamento chama para um compromisso total com o Senhor. Total. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor. E Deus prometeu levá-los a uma terra abençoada. Um lugar pronto. Pronto. Só entrar, tomar posse, colocar suas coisas no lugar e começar a viver. Um lugar para habitarem, para permanecerem, para seguirem com as suas vidas, com as suas famílias, para viverem em família. Mas teve um alerta: tomem cuidado. Quando vocês estiverem satisfeitos, tomem cuidado. Não se distraiam. Não sigam outros deuses. Não sigam, não vejam o povo ao redor. E não sigam os deuses do povo ao redor. Agora, quando Josué, lá em Josué 24:15, faz essa declaração que eu comentei antes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, muita coisa já tinha acontecido. O povo já tinha caminhado muito tempo no deserto, uma geração inteira já tinha morrido, e os filhos, liderados ali por Josué e outros homens, foram debaixo realmente da direção de Deus para conquistar a terra. Moisés já tinha morrido. E eles conquistaram. Deus deu vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. E cumpriu a promessa de colocá-los na terra. E eles estavam já na terra. Já estavam ali na terra. Aquele povo já tinha visto Deus agir de maneira sobrenatural. E estava desfrutando do cumprimento da promessa. Algumas terras ainda precisavam ser conquistadas, povos ainda precisavam ser expulsos, mas não era a totalidade. Muita gente já realmente tinha tomado posse do seu lugarzinho. E aqui Josué, nesse momento, quando fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já estava mais velho. Já estava indo aí para o final dos seus dias. Ele reúne todas as tribos de Israel, os líderes, as autoridades. E ele lembra a todo o povo o que Deus havia feito. Desde a saída do Egito até chegarem lá. E a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. E aí ele chama para um posicionamento. Ele chama para uma renovação de aliança. É aí que ele fala, deixem os deuses dos seus antepassados. Lá atrás, seus antepassados chegaram a olhar para os outros deuses, chegaram a ter outros deuses, se desviaram do Senhor. Eles não são de verdade.
Vamos firmar um compromisso aqui? Porque o Deus único e verdadeiro fez isso tudo. Nos colocou aqui. E se você está aqui é porque Deus te colocou aqui. E aí então vocês ponderem o que vocês querem fazer. Pensem aí o que vocês querem fazer. Se vocês querem lembrar dos deuses dos seus antepassados, que não prestaram para nada. Ou se vocês querem olhar para os deuses do povo que estava aqui nessa terra. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma um posicionamento como líder e fala, eu vou fazer isso. Vocês vão me seguir? Vocês estão comigo? E o povo responde que sim. Não foi Deus fazendo uma promessa, mas foi Josué, diante do povo e diante de Deus, falando, Senhor, eu vou te seguir. Ele se comprometeu com o Senhor. E aí falou, a minha casa também. Eu vou trazer a minha casa junto. Não sou só eu. A minha casa também. Eu também quero que a minha casa continue servindo ao Senhor. O povo respondeu, estamos juntos, Josué, nós vamos com você. Só que teve um porém, teve um mas. Lembra de Deuteronômio 6? O mandamento? Ame o Senhor é o único Deus, eu vou levar vocês para a terra. Quando vocês ficarem satisfeitos, então, tenham cuidado. O que o mandamento falava? Não se esqueçam do Senhor. Temam o Senhor. Pois é, o povo que falou, estamos juntos, Josué? Estamos juntos. Ficou satisfeito. Começou a flertar com os outros povos, que não foram expulsos da terra. Ficaram ali pertinho. Então começaram a flertar com os deuses daquele povo. Desobedeceram a Deus. Mas eles ainda estavam ali na terra, plantando, comendo, vivendo, cuidando do rebanho, trabalhando duro, porque agora precisava trabalhar, não tinha mais o maná. Josué morreu. Enquanto Josué e os outros líderes estavam vivos, o povo não se desviou. Mas Josué morreu, e toda aquela geração de líderes junto com Josué também morreu. Quem tinha visto, quem tinha vivido e visto o sobrenatural de Deus morreu. E surgiu uma nova geração. E a Bíblia fala lá no início de Juízes, uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito. Por que não conhecia o Senhor? Gente, quando a gente está falando de família, a gente também está falando de gerações, né? Pensa, começou lá em Abraão, chegou aqui até Josué, quantas gerações não passaram? E a fé foi sendo passada, de geração em geração, porque Deus não trabalha com uma pessoa só, Deus trabalha com famílias, trabalha com gerações. Agora, por que uma nova geração não conhecia o Senhor? Talvez os pais daquela geração estivessem muito ocupados com o trabalho. Então, mais preocupados em ensinar a plantar, a cuidar da terra, a cuidar do rebanho, a construir a casa. Mais preocupado com isso do que com persistência e insistência em ensinar os mandamentos do Senhor. Cumprir Deuteronômio 6. O início que está lá. Mais preocupados com como é que eu vou resolver isso aqui, ou distraídos já com os outros povos, né? A cultura, o pessoal aqui do lado adora outro Deus. Nossa, mas eles cantam umas músicas legais, né? Olha os instrumentos que eles têm, são diferentes, não sei. Nossa, mas fica melhor tocando assim. Se eu tocar minha música com aquele instrumento, não fica bom. Olha como é que eles adoram ali aquele Deus, né? Parece bonito. Olha como eles fazem isso, olha como eles fazem aquilo. Olha o que eles têm. E eles vão se afastando do referencial. Vão se afastando de Deus e do padrão de Deus para as suas vidas, que é a palavra.
que eram os mandamentos. Onde eu quero chegar com isso? Deus tem bênção para as famílias, Deus tem. E tinha para este povo também. E a bênção não está naquilo que as nossas mãos produzem, nem naquilo que a gente vê. A bênção está em Deus, está em Jesus. E se a gente quer a bênção não só para a gente, individualmente falando, mas quer se posicionar como Josué se posicionou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Deus nos chama para trabalhar, para se posicionar, falar, eu vou, minha casa vai junto, e isso significa que Deus está falando, você vai trabalhar para passar um legado de fé para o futuro da sua família. Não é por osmose, e não é só pelo exemplo. O exemplo fala muito alto, fala, muito alto. E se não tiver exemplo, tudo aquilo também que você falar não vai servir de nada. Mas, irmãos, a concorrência é grande. A concorrência é grande. O povo se perdeu na concorrência aqui. Né? Se desviou bonito. Eu posso dizer que eu recebi um legado de fé. E eu sei que meu marido também pode falar o mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Pelo exemplo, pelo trabalho, pela vida que eu e minha irmã vimos nos meus pais. E por aquilo que eles nos ensinaram. Aqui e lá, em casa. Porque o que era aqui também era lá. Não tinha vida dupla, não. E eu sei, eu e o meu marido também queremos a mesma coisa para os nossos filhos. Um legado de fé. Um legado de fé. Para que a bênção de Deus não pare na minha família e nem na minha geração, mas continue. E mais famílias e mais famílias sejam abençoadas. A nossa fé, ela é caseira. E ela passa para os outros como um bastão. Sabe corrida de revezamento? A nossa fé é caseira e passa para os outros como um bastão numa corrida de revezamento. Agora, como isso acontece? Como não deixar, não ver uma geração que não vai conhecer o Senhor? Deuteronômio 6. E o que eu vou falar agora são lições que a gente tira de Deuteronômio 6. A primeira é, posicione-se. Ame o Senhor. Há só um Deus, então posicione-se, só tem um. Só tem um. E eu vou servir a esse Senhor, eu vou me sujeitar a Ele, eu vou seguir as suas ordens. Sujeitar-se é render-se de forma completa e total. Eu não tenho outro Senhor na minha vida. Eu só tenho Deus, eu só tenho Jesus. E, gente, há uma luta. A gente luta muito porque há uma disputa muito grande da nossa atenção, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos recursos, do nosso coração. Há uma luta para que você mantenha a mesma posição que Josué teve. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma luta contra isso. E aí, muitas vezes, a gente precisa examinar o nosso coração, para que a gente não se permita distrair-se, ou ter outros deuses, ou deixar outros deuses tomarem lugar, ou disputarem lugar com o lugar que era só de um. Então, às vezes, a gente pode passar a dar mais atenção para o dinheiro, para o trabalho, para os bens materiais, para status, reputação. Pensa, é sutil. Começa às vezes pequenininho, mas a decisão é, você vai servir ao Deus verdadeiro ou vai servir ao Deus dinheiro, ao Deus bens materiais, ao Deus prestígio, ao Deus status, ao Deus reputação das redes sociais? E se importar mais com isso do que
com o Senhor e as suas ordens, o Senhor e os seus caminhos? Ou com o que os outros pensam? Porque hoje na sociedade custa caro. Tem custado cada vez mais caro manter essa posição. Às vezes até em decisões pequenas e simples, como desligar a televisão e falar, não, eu não assisto isso. Não, filha, você não vai assistir isso. Ah, mas minhas amigas todas assistem. Mas filha, eu vou te explicar por que não. Porque nós queremos assim, porque a palavra de Deus fala isso. E aí, desde cedo, você já tem que começar a falar, você não vive como as outras pessoas vivem. Custa caro. E custa o tempo de você estar lá, de consolar e de todo dia voltar e falar não. Custa caro falar, não, você não vai participar dessa festa. E não, eu não vou participar dessa festa. Porque às vezes o não é nosso também, não é só para eles. Primeira coisa, posicione. Segunda, tenham cuidado. Quem toma posição tem que se manter alerta. Deuteronômio 6 fala. Quando vocês ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não baixem guarda. Não baixem guarda. Uma pessoa alerta é aquela que está vigilante, que está atenta. E eu achei curioso que quando se fala de marinha e aeronáutica, quer dizer estar de prontidão para executar uma ação militar. Eu vou falar de novo. Quando a gente fala de tomar posição, posicionamento, estar alerta, e a gente está falando aí da parte de marinha e aeronáutica, eles falam que é estar de prontidão para executar uma ação militar. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente está numa guerra, a gente não pode baixar a guarda, e numa guerra ninguém vai a passeio, e também precisa ter as armas corretas. Tem que estar pronto. Uma situação surgiu, eu já sei o que fazer. Eu não vou deixar passar. Eu vou executar uma ação. Há situações que vão precisar ser rejeitadas à luz da palavra. Há situações e armadilhas que são muito sutis. Você vai precisar orar, mas você vai precisar da palavra. A gente já teve ministrações aqui que falaram sobre manter-se alerta, usar a armadura de Deus, que Deus nos dá. E eu não vou falar sobre isso. Eu só vou chamar a atenção da necessidade de estarmos alertas. E de que até em pequenas coisas a gente tem que, às vezes, tomar cuidado. O Jael fala muito para as crianças assim, que o diabo é astuto. Então, ele pinta com cores bonitas aquilo que não é bonito e muito menos bom. E ele pinta com cores bonitas, às vezes, para parecer até que, nossa, parece até com as coisas de Deus, olha só, tão bonitinho, né? Mas não é não. Aí, quando você coloca a luz da palavra, você vai ver que o que tem lá dentro é feio pra caramba. Então, aparências também podem enganar. Mas Deus nos dá armas, dá estratégias e também dá força. Isaías 28:6, e aí essa veio do Jael, ele compartilhou comigo há uns dias atrás esse texto, eu falei, e a gente estava precisando desse texto lá em casa. Isaías 28:6 diz, o Senhor dos Exércitos é força para os que fazem recuar a batalha à porta. E outra versão diz, coragem aos guerreiros que defendem seus portões. A guerra é contra a sua casa. Mas Deus dá força, dá armas e dá estratégia. Ele é força para os que fazem recuar a batalha à porta. Amém? E eu quero dizer que a palavra de Deus é suficiente. Eu vou tentar ser bem sucinta aqui num testemunho, em algo que nós vivemos em casa, no ano passado. A Thalita, toda sexta-feira, trazia um livrinho da escola. E numa sexta-feira ela trouxe o livro, e o Emanuel já foi todo empolgado pegar o livro, porque ele fica curioso, ele quer ver, ele também quer ler. E aí ele olhou o livro, ele só falou, eu já tinha visto.
O Emanuel só falou assim, mãe, presta não. Não é bom não. Olha lá. Não deixa a Thalita pegar não. E aí ela já, parabólica ligada. Oi? Como assim não é bom? Eu falei, Jesus, agora eu vou ter que contar. Não vai dar para deixar esconder o livro. Eu queria esconder o livro, mas não vai dar. E era um livro, irmãos, que logo no começo já falava que o mundo foi criado por orixás, que o Deus está no olhar de quem vê, está dentro da pessoa. Mas era uma mistura de tanta coisa, só para falar sobre inclusão, contra o preconceito. Tinha até fala do pastor Martin Luther King, que defendeu uma causa muito importante, mas cria na mesma Bíblia que a gente. E não se desviou dela. E aí eu tive que explicar para ela. Falei, olha, Thalita, eu não vou ler essa história para você. Por quê? Quem criou o mundo? Conta para mim. A gente já conversou sobre isso. A gente já leu na Bíblia. E a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ela é real. Então, conta para mim. Quem criou o mundo? E aí eu fui conversando com ela, né? Até explicar pela visão bíblica a respeito de a questão do preconceito, lidar com a questão do preconceito a partir de uma visão bíblica. Porque, querido, a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre amar o próximo como você mesmo. Então, se você ama o próximo como você mesmo, você não vai xingar, você não vai fazer diferença, você não vai olhar torto. Eu não preciso de um livro que ensine a falar isso. A Bíblia já me ensina. E eu falei isso para ela. Falei, Deus criou todas as pessoas. E nós temos diferenças entre nós. E Deus nos ama de forma igual. E nos ensina também a amar de forma igual. Ok. Sábado. Isso foi na sexta. No sábado eu fui fazer as coisas em casa e eu comecei a orar. Porque eu fiquei indignada. Falei, disso e o que mais que vai chegar aqui em casa? A gente já controla a televisão, já controla a internet, né? A gente tenta ali para ver se não passa nada, ou o menos possível. Falei, Deus, tá dura essa guerra, tá difícil, é injusto. E aí, às vezes, a gente procura material cristão e não acha. Ou acha e fala, poxa, mas difícil, né? Aquele ali é muito colorido, esse aqui precisava de um pouquinho mais de cor. Aquele é muito bem feito. E eu não estou falando mal de quem faz. E faz com amor, faz com os recursos que tem. Mas a concorrência fica desleal. E eu fui falando, falei, Senhor, o que nós vamos fazer, né? Senhor, alguma coisa precisa mudar na cultura. Como cristãos, a gente precisa fazer algo mais, precisa, né? E eu fui falando, até que o Espírito Santo me parou. Porque ele soou no meu coração, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da casa da tua porta. Eu falei, Deus, me perdoa, a tua palavra é suficiente. Existem recursos? Existem. Mas a tua palavra é suficiente. É luz sobre as trevas. E eu não preciso de mais nada. É assim que eu vou guerrear. E aquilo nós já fazíamos, né? Devocional com as crianças, leitura com as crianças. A gente só intensificou, a gente só aumentou. Falei, eu não posso voltar para trás. E eu tenho que sempre lembrar disso para continuar perseverando. E aí eu já ia num horário, eu no outro. À mesa a gente aproveita as oportunidades que tem para conversar. Quando eles trazem coisas da escola, nós também falamos. Às vezes as questões vêm bem peludinhas, bem difíceis. E a gente fala, Espírito Santo, e agora? Me dá um tempinho que eu não te respondo agora, espera um pouquinho. Mas a palavra de Deus é suficiente.
Esse texto ele fala de intencionalidade, ele fala de intensidade, ele fala de persistência e ele fala de assertividade. De ser assertivo. A palavra tem resposta para tudo, gente. Tudo. Tudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os judeus levaram ao pé da letra, né? Eles têm no batente das portas algo. Você não precisa pôr nada no seu batente, não. Mas você vai falar na linguagem que a criança precisa ou que os seus parentes precisam. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu sei que eu estou falando, trazendo a minha realidade com os meus filhos. Mas às vezes você vai falar, mas eu não tenho filho. Ou os meus filhos já são grandes. O mandamento é o mesmo, querido. Você tem uma parentela, não tem não? Você quer ver outros abençoados? Com a mesma bênção que você tem? Ame o Senhor. Viva a palavra, fale da palavra, expresse a palavra. Você também precisa tomar posição. Porque aquilo que a gente enfrenta não é pouco, não. Então, às vezes, você pode ter um versículo num quadro, né? O Jael conta que a minha sogra deixava vários papeizinhos pela casa. E eu vi isso na casa do meu cunhado. Às vezes, no espelho, tinha versículo anotado à mão mesmo, gente, né? Mas para situações específicas que se entendia necessário deixar ali à vista, para ser lembrado mais facilmente. Não só por uma pessoa, mas pela família toda, né? Então, se você tem quadros, se você tem textos espalhados pela casa, que não seja só um quadro, mas que seja realmente uma palavra que vai ser ali olhada, meditada, trazida para o coração, e vida, e colocada em prática. Então, às vezes, não escolhe aleatoriamente o que você vai colocar no quadro da sua parede, tá? Mas a palavra de Deus é suficiente, e Deus fala que a palavra não volta sozinha. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador, pão ao que come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus falando da sua palavra. Esse texto de Deuteronômio também fala de temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios. Salmo 111:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos os que a praticam. Praticam. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer ao Senhor não é receber conhecimento e ficar por isso. Temer ao Senhor é algo prático. Revelam prudência a todos os que praticam o temor do Senhor. É algo tangível, é visível a quem está na nossa casa e a quem está ao nosso redor, porque determinam escolhas. Eu vou escolher obedecer a Deus ou não. E escolher obedecer a Deus me faz ter escolhas. Eu tenho escolhas decorrentes da minha obediência a Deus. Então, envolve posturas. É algo diário. Não é de domingo quando você vem aqui. É todo dia. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola. É aquele medo reverente que vai te levar a uma submissão à autoridade. É o respeito e a reverência que te leva à obediência. Perseverança. Esse texto também fala de perseverança. De você continuar falando da palavra. E perseverar é ser constante, é permanecer, é continuar, é ficar firme. É uma virtude que acompanha a fé. É perseverar em falar, em obedecer, em amar, em crer, em orar. Hoje a minha palavra aqui não traz uma ênfase sobre oração, mas também em orar. E há textos que falam sobre isso, né? 2 Coríntios 4, 16, 18, Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus fala, olha, a gente tem uma grande nuvem de testemunhas, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, vamos lá, continua a correr, para não. Continua perseverando, se livra de tudo que atrapalha, do pecado e corre com perseverança a corrida que nos está proposta.
não para. E tem dias que cansa, né? Eu sei que tem dias que cansa. Mas a perseverança dá fruto. Também dá fruto. Eu mudei um pouco a estratégia com a Thalita um tempinho atrás, porque eu faço devocional com ela, né? Eu tenho um livro específico que tem um versículo e um texto que vai tratar desse devocional de forma bem para a idade dela. Gente, palavra é palavra. Tem vezes que eu estou fazendo devocional com ela e Deus está falando comigo. E aí eu peguei a Bíblia dela e falei, não, vamos começar a ler a Bíblia mesmo, né? Também. Então eu peguei a Bíblia que ela ganhou, que a gente deu para ela, e aí eu comecei em Mateus. Eu falei, vamos ler Mateus, vai. Vamos começar por Mateus. E às vezes não dá um capítulo todo, porque é longo, né? E tem muita coisa, e falei, melhor ir, às vezes, de pouquinho em pouquinho, para ir absorvendo, né? E aí, esses dias, na correria, com horário de natação e escola, falei, não vai dar tempo. E lição de casa, falei, não vai dar tempo, vamos ficar só no devocional. Fiz isso uma vez. Fui fazer a segunda. Mamãe, mas eu quero que você leia a Bíblia. Então, persista. Não desista. Amém? E ela ainda me faz parar. Não, mãe, eu quero grifar. Mas qual parte você quer grifar? Por que você quer grifar? E ela está começando a ler só agora, então ainda quem lê sou eu. Mas eu quero grifar, mãe. Amém. Então, persista, não desista. Amém. Vai ter o dia do cansaço, vai ter o dia da correria, vai ter o dia que você vai precisar respirar e falar, não, Deus, isso aqui eu vou ter que tratar amanhã, mas não me deixe esquecer. Amém. E agora, andar no temor do Senhor vai te levar a viver de forma alinhada ao padrão de Deus. Andar olhando a palavra vai te levar a viver de forma alinhada ao padrão de Deus. Ao padrão de quê? Da vida que Ele tem para você e para a sua casa. E é um padrão muito bom. Um referencial muito bom, que os outros vão ver. E que os outros vão querer saber. Ó o testemunho. Ó a bênção que vai chegar para a casa das outras pessoas. Eu não tinha colocado isso aqui, mas eu estou lembrando de um outro testemunho. Hoje eu estou lembrando de muito testemunho com a Thalita, mas a gente também tem com o Emanuel. Ela veio da escola cantarolando uma música. Oi, o que é isso que você está cantando? E aí ela, graças a Deus, não gravou direito a música, que eu depois tive que procurar para ver o que era exatamente. Quem te ensinou essa música? A amiguinha tal. Falei, tá bom, então vamos conversar? E aí fui conversar a respeito. Aí passou uma outra vez, de novo a mesma situação, conversamos de novo. Foi a terceira vez, e aí eu fui vendo, né, como é que ia ficando, né, o que a amiguinha estava falando. Ah, mãe, hoje ela falou assim, eu falei para ela que eu não posso ouvir essa música, que a gente não ouve essa música aqui em casa, que você não deixa. Acho que também para ela explicar tudo, eu falei o que eu podia na linguagem dela, né, e nem expliquei tudo. E aí, a primeira vez, a amiguinha falou assim, então eu canto aqui e você fica lá, tá bom? Aí você já vai tratar de outro problema, à luz da palavra de novo. Passou um tempo, ela falou, mãe, a amiguinha tal pediu para eu perguntar para você se essa música pode. Ah, é? Testemunho. Testemunho. Pequenas coisas vão construindo testemunho, vão mostrando a quem você serve. Porque a vitrine não é sua, não é para você. Ele é que tem que ser visto na tua vida e na tua casa. E Ele é que vai fazer diferença, porque Ele faz diferença na tua vida, vai fazer diferença também na casa dos outros. E eu quero fazer diferença, eu quero ver a geração dos meus também fazendo diferença. E sendo uma bênção, cumprindo esta palavra. Se você também quer se posicionar de novo nesta manhã diante do Senhor, falar, Senhor, eu também quero. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé. Nós vamos orar.
Eu vou só terminar uma parte do testemunho da escola. Lembra que eu falei do livro que a Thalita trouxe? E o Senhor falou comigo, trazendo o texto de Deuteronômio 6. Eu falei, amém, Senhor, a tua palavra é suficiente. Me perdoa, eu não tenho que ficar reclamando do que tem, do que não tem, a tua palavra é suficiente. Mas, Senhor, eu ainda quero uma oportunidade. Porque nessa escola tem livros que não são legais, né? Eu quero uma oportunidade. De alguma forma, eu quero uma oportunidade com essas crianças nessa escola. Eu não sei o que, eu não sei como. A gente vai ter a formatura das crianças aí. Eu sei que eu pedi uma oportunidade a Deus. E ela estava se formando na educação infantil. Deus me deu a oportunidade. A gente teve a reunião sobre a formatura das crianças. E eles queriam dar um livro para as crianças na formatura. Eu falei, que livro? E na reunião, eu já tinha causado, gente. Naquela reunião, eu causei. E aí, eu falei, então, que livro vocês vão dar? A diretora falou, mas por que você quer saber? Eu falei, então, eu quero ajudar. Posso ajudar? Né? Aí ela foi explicar. Eu falei, então, vocês querem um livro baratinho, porque é a APM que vai dar, né? Se bem que os pais estavam falando, não, a gente ajuda, né? Então, não precisa contar com a APM, a gente faz. Eu falei, tá bom, eu tenho, acho que eram duas. Eu tenho 2 editoras, são excelentes, tem livro baratinho. Eu consigo um preço bom. Eu já sabia quais eram essas editoras, porque eu conheço os livros. São livros que falam das virtudes da palavra, que falam sobre o Evangelho de uma forma bem assim... É sobre as virtudes mesmo. Tem livros que não vão falar, claramente sobre Jesus, mas estão trazendo conceitos bíblicos. São excelentes para você presentear, inclusive quem não é crente. Eu falei, Deus, agora eu preciso do barato. Eu já tenho bom, agora eu quero barato. E eu fiz contato com essas editoras, e uma delas foi a que chamou mais atenção, mandou os livros para mim mostrar, né? Falou, olha, eu estou te mandando, você quer? Vou te mandar, você mostra para a diretora, e vocês escolhem. Fica na biblioteca, estou mandando, e você deixa na biblioteca da escola. Ele mandou uns 3, 4 livros para deixar já na biblioteca da escola. Resumo, 50 crianças ganharam um livro bom, de fato bom. E esse ano a diretora me mandou mensagem, me passa o contato daquela editora? Deus faz. Deus faz. Deus pode. Se posicione. Deixa o resto com o Senhor, amém? Vai obedecendo e o Senhor vai fazendo a parte dele, amém? Senhor Deus, nesta manhã nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor criou a família, o Senhor chamou a família, o Senhor tem um propósito para a família. O Senhor não nos fez à toa, nem para estarmos aqui de passagem. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo pelas famílias deste lugar. E eu te louvo, Senhor, por tantas outras famílias que o Senhor também vai somar a este lugar. Abençoadas por Cristo, o abençoador das famílias, a bênção para as famílias, o Salvador. Eu te louvo, Senhor, por isso. E nesta manhã, Senhor, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e queremos realmente nos posicionar e dizer que nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Seguiremos servindo ao Senhor. E queremos nos posicionar no dia a dia, para obedecer a Tua palavra, para seguir a Tua palavra, para não desistir, mas para perseverar. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui e ainda não viram, Senhor, os seus parentes ou a sua parentela ainda entregue e rendida a Cristo. Eu oro, Senhor, para que o testemunho na vida destes irmãos fale muito alto. E o Senhor dê estratégias, dê palavras, ó Deus, dê oportunidades para que eles sejam expostos ao Evangelho, conheçam ao Senhor, vejam a ação do Senhor amorosa, cheia de graça e misericórdia e sobrenatural sobre a vida destes irmãos. E os corações sejam quebrantados.
Usa as nossas vidas, ó Deus, usa as nossas famílias neste lugar para testemunho do Senhor. Para testemunho do Senhor, do seu amor, da salvação em Jesus. Eu clamo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paulo?